Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai ver essa gravação, me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, é o Centro de Treinamentos e Estágio do Nordeste. Estamos com o nosso programa Academia da Indústria, no nosso módulo Kaizen e as ferramentas da qualidade. Nós já vimos que para a implementação do Kaizen, ela deve ser compreendida como ciclo contínuo e, de preferência, ter um período para que a cultura da qualidade, a cultura da melhoria contínua seja repassada e absorvida por todos na empresa. Você já sabe que o Kaizen, Kai significa mudança e o Zen para melhor. Então, na última aula, nós fizemos o detalhe desse fluxo aqui, onde é preciso primeiro identificar uma oportunidade de melhoria, depois mapear o processo atual, desenvolver uma solução, implementar, analisar os resultados, aí criar um padrão e assim o ciclo PDCA girar. Aqui você já sabe, o PDCA é planejar, as demais pessoas vão executar de acordo com o que foi planejado, tem que ter o momento do check, de avaliar e você ter ações para que a melhoria realmente possa acontecer. Então, nessa aula de hoje, nós queremos falar sobre o Kaizen e o ciclo PDCA em ação, certo? Nós queremos convidar você a entender que esse ciclo PDCA, o P de planejamento, da primeira etapa que nós queremos abordar, desde a identificação de oportunidades que pode e deve ser melhoradas na empresa e o executar, onde vai ser colocado esse plano em prática, haverá um momento em que as pessoas vão ter uma avaliação ou uma checagem para comparar os resultados adquiridos com a nova metodologia ou com a nova forma de atuar com vistas ao alcance de metas. Quando essas metas são alcançadas, deve haver uma comemoração ou algum tipo de trabalho para que esse novo padrão entre no ciclo da empresa e assim o Kaizen ele vai acontecendo de forma normal. Nós queremos, então, aconselhar que você assista aos próximos cursos daqui da série, né, Academia da Indústria, principalmente o nosso programa de olho, onde nós vamos abordar, através do programa 5S, ainda mais dentro desse conceito da maneira de pensar, de agir, dentro da... Isso é a inspiração deixada pelo modelo Toyota de gestão, também chamado o Lean Manufacturing, né? Ou pensamento Lean em relação à gestão da produção como um todo. Claro que nós estamos aqui abordando agora as ferramentas do Kaizen, certo? E hoje nós queremos começar, então, falando sobre algumas ferramentas da qualidade que você, nessa fase aqui do planejamento, você pode colocar em ação. Como identificar um problema e planejar as melhorias? Nós vamos mostrar para você, a partir dessa aula, várias ferramentas para cada etapa dessa. Então, ao fazer uma análise do planejamento que pode ser consertado, você pode ter acesso a essas 5 ferramentas aqui da gestão da qualidade. A primeira, nós abordamos na aula passada, o fluxograma, é um gráfico que ilustra as etapas de um processo ou fluxo de trabalho. Então, tem o início, a divisão das tarefas, até chegar à conclusão final, onde esse produto vai estar acabado. Então, o fluxograma trata-se de uma ferramenta para planejar, visualizar e documentar e, evidentemente, otimizar processos produtivos. Nessa documentação, além das etapas do processo produtivo, tem que estabelecer o próprio procedimento operacional padrão de cada etapa dessa, até porque é a etapa do P, do planejar, e as pessoas vão executar de acordo com o padrão. E também saber o tempo padrão para que seja feitas essas tarefas. Cada produto da linha de produção, dentro do plano mestre de produção, ele vai ter uma ficha técnica que vai abordar, evidentemente,
aquele produto ou aquela etapa do produto dentro daquela ficha técnica. Mesmo as etapas precisará ter um POP, um procedimento operacional padrão, que vai dizendo passo a passo de como deve ser executado. Então, isso se condensa dentro do fluxograma e a primeira ferramenta que você deve usar para fazer uma análise de o que posso melhorar dentro do fluxo de produção. Ao identificar itens que podem e devem ser melhorados, a filosofia Kaizen, ela aconselha que você mobilize toda a equipe, chame todos para participar. Não só a direção, a média gerência ou a supervisão, mas toda a parte da empresa, o chão de fábrica deve atuar para sugerir, dar ideias, o que pode e deve ser melhorado. Aí você está diante de outra ferramenta chamada Brainstorm, que é uma tempestade de ideias. O objetivo dessa reunião é uma técnica, uma ferramenta, ela vem para ajudar as pessoas, a equipe, na busca para soluções criativas para um problema, ou no caso aqui, para melhorar a eficácia, a eficiência de uma produção. Então, é importante você chamar a equipe, a participação de todos, onde todos podem e devem opinar nesse item do planejar, para otimizar e assim gerar eficiência no processo produtivo. Mais uma ferramenta de planejamento é o famoso 5W2H. Ela recebe esse nome por causa de sua origem no inglês, de 5 palavras começadas com a letra H, e você tem 5 palavras com a letra W e 2 com a letra H. Então, nada mais é do que você, geralmente, depois do brainstorm, depois de analisar o fluxograma, definir agora etapas de melhoria, o que nós podemos fazer para melhorar aqui. Então, vai ser dito o que devemos fazer, principalmente quem vai fazer, quando e o como, a história do POP, do procedimento padrão. Nesse quando aqui entra o tempo padrão e onde, em que parte do processo produtivo ele vai estar, e faz parte também do objetivo do pensamento, né, linha, da gestão da qualidade, trabalhar o combate ao desperdício, trabalhar com just in time, com os recursos adequados. Então, a parte financeira é muito importante. Então, esse documento aqui, nós, evidentemente, nesse curso Noções Básicas, nós queremos que você tenha um norte, até se aprofundar, ler mais, mas essas ferramentas, se você conhecê-las e colocar em prática, vai ajudar você na parte do planejar, ser feito de algo baseado em ferramentas, agora num conhecimento mais técnico, o que eu vou usar na parte do planejamento. Então, veja, o PDCA, você vai ter o planejar e vai ter aqui o executar, uma fase 2. Executar, você vai precisar colocar seu plano em prática. Aí você vai precisar do CEP, que é o controle estatístico do processo. Esse CEP, evidentemente, enquanto a turma está executando, você precisa gerar indicadores, isso aqui é números. Isso é importante. Todo o processo é controle estatístico do processo. Todo o processo produtivo. Qual é a máquina que está sendo usada, com a equipe, qual é o potencial máximo que essas pessoas estão tendo, qual é o padrão, qual é a meta, e eu preciso controlar se eles estão atingindo a meta. Há indústrias, mas em muitos casos isso é por hora, por turno, por dia, e isso precisa ser jogado em indicadores. Então, nessa fase aqui, é importante você fazer o uso do Kanban, que é a gestão à vista, colocar indicadores da produtividade N tipos para os colaboradores, para a equipe saber como está a performance dele,
E também, durante o fazer, ter a cultura de manter um ambiente fabril que proporciona produtividade e que é um ambiente que também promove a cultura do combate ao desperdício através do programa 5S. No Kanban, que é a gestão à vista, os quadros, nós tivemos aulas passadas dentro desse projeto Academia da Indústria que fala que é o Kanban. Então, para não ser repetitivo, Kanban é uma palavra japonesa que significa literalmente registros ou placas. O Kanban é uma forma de mural, tem um poder incrível de mobilização e incentiva as metas. Ele ajuda na verificação do andamento dos trabalhos, contribuindo na motivação e entusiasmo, porque as pessoas vão saber, ao chegar para trabalhar, o to do, que eu preciso fazer, aí tem um fazendo e um feito. Ou seja, as metas, você também já viu em outros momentos do projeto da Academia da Indústria, as metas são estudadas. São metas primeiras específicas, que vão ser medidas através de gráficos estatísticos, mas são alcançáveis, não é metas extrapolantes, são metas que foram estudadas para serem alcançadas e todos têm que saber que apesar de muitas vezes o processo produtivo dividir em vários microprocessos dentro da fabricação do produto, mas ali, mesmo fazendo a parte do produto, não fazendo o produto como um todo, mas uma parte daquele processo produtivo, o seu trabalho, o colaborador tem que sentir que é relevante. E dentro de um tempo, ele tem que saber a produtividade, como eu falei, do dia, do turno, da hora, e isso deve ser colocado no mural, principalmente para gerar entusiasmo. Então, esse mural, né, a gestão à vista, o Kanban, ele deve se indicar a meta fazer, que está sendo feito, né, e o que foi concluído. É o a fazer, o fazendo e o feito. Isso ajuda não só o processo produtivo, mas também o atingimento das metas e a vida de qualquer profissional como um todo. É importante você saber ter a gestão à vista. Claro que Kanban é muito usado também, nós vimos no modo de almoxarifado, usado como cartões colocados ali através da distribuição, estoque máximo, estoque mínimo, tudo que tem a gestão à vista, tem controle através de cores, de gráficos, é importante no fazer. O planejar é o P, o do é o fazer, e nesse fazer, nós queremos convidar você a assistir o módulo seguinte, que é o programa 5S. Esse programa 5S vai explicar a maneira em que nós vamos combater o desperdício. É importante que você aprenda todos os dados do 5S, e é um modo que vamos trabalhar só isso aí. Você vai ver que os 3 primeiros sensos, essa palavra S, sim, tem origem no japonês, mas no Brasil aproveitamos para dizer, você tem que ter senso de utilização, de organização, de limpeza. Então, esses 3 primeiros sensos é para o jeito de agir, de colocar a mão na massa. Os outros 2 S's, ele tem a ver com que é o coração, o senso de higiene, o senso baseado na emoção, no sentimento sobre a prática, promove a padronização saudável. E o outro é um senso de autodisciplina, um senso baseado na ração, ele estimula o compromisso. Espero ver você no modo seguinte. Aqui, continuando, então nós já vimos as ferramentas da qualidade no planejar, no fazer, agora no check. No checar, você, evidentemente, vai achar, provavelmente, dois cenários. Um cenário de equipe de alta performance, que está atingindo a nova meta, melhorou o nível, a produtividade, daí o termo Kaizen tem que melhorar, nem que seja 1%, alguns melhoraram, então você vai trabalhar para com eles, um feedback positivo, para que eles continuem entusiasmados. Essas ferramentas aqui que eu estou colocando é muito para não conseguirmos mudar. Então, há várias ferramentas da qualidade voltada para
resolução de problemas ou para tentar mudar uma situação de baixa produtividade. Em outras palavras, tem problema na história. Então, nós citamos aqui 3 ferramentas da qualidade para você usar nesse momento de checagem. Uma, também abordamos já em aulas passadas, o diagrama de Ishikawa, também chamado diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. É um método simples que busca entender as causas que resultam em problemas específicos. O nome do método veio do seu criador, o japonês Kaori Ishikawa, em 1943, com seus estudos que buscavam sempre o melhor controle e gestão da qualidade total. Esse senhor, Kaori Ishikawa, que é o autor desse método aqui, tem uma frase, está em espanhol: "Ninguna empresa pode ser melhor ou pior que as pessoas que la integran". Qual que é o significado aqui? Nenhuma empresa pode ser melhor ou pior que as pessoas que a integram. Ele e todos os gurus da qualidade, principalmente em relação ao modelo Toyota de gestão até hoje, para você checar e conseguir melhorar, você tem que ter a figura de uma equipe consciente, de uma equipe entusiasmada com a filosofia de produzir mais, melhor e dar sempre, se possível, o seu perfeito. É você tentar fazer a coisa certa da primeira vez. Esses 2 senhores, o Demme e o Joseph Juran, também são considerados gurus da qualidade. Esse aqui diz: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Foi daí onde eu puxei a frase: sem controle não tem gestão, e, na verdade, sem registro não tem controle, sem controle não tem gestão, e sem gestão, como é que você vai conseguir fazer o Kaizen melhorar? Porque você já planejou, a equipe executou, você vai checar em cima dos controles que você tem, aí você vai trabalhar as causas, ou usando o gráfico da espinha de peixe, qual foi a causa do problema? Aí, em cima da causa, você vai atrás da solução, e essa solução tem que virar, sair de solução, que a gente chama de manutenção corretiva, para uma preventiva. Outra frase do Demme: não é suficiente você fazer seu melhor primeiro, você precisa saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. É a cultura da qualidade de registrar para que as pessoas sigam padrões. Esse senhor Joseph Juran tem o que é chamado de a trilogia do Juran. Ele é como se for o PDCA, você planeja, aí, evidentemente, o executar tem que ser de acordo com o planejado, aí você vai ter o check, o controle. Em cima do controle, aí você vai ganhar aperfeiçoamento quando a equipe como um todo assuma a ideia de que nós estamos juntos para melhorar a nossa performance com vistas ao atingimento de metas, melhorar cada vez mais. Essas ferramentas que estamos falando, então, aqui, mais uma vez, você está aqui planejando, a galera está executando e você está controlando. Tenha sempre em mãos o uso de checklists, que tanto é usado durante o fazer, mas durante o checar. Checklist é uma lista previamente estabelecida, utilizada como ferramenta de controle, que permite a verificação e monitoramento de tarefas ou itens de um projeto. Seu objetivo é evitar a incidência de erros e a falibilidade humana, além de garantir que todas as etapas ou itens foram devidamente realizados. Quando alguém não segue o padrão, não segue o checklist, aí você já tem um problema e usa o gráfico espinha de peixe. O problema foi na máquina, foi no homem, foi no ambiente, vai lá na causa e trata. O que deve incluir um checklist? Processos dentro de um projeto produtivo que devem ser controlados, medidos ou verificados. Critérios de conformidade e não conformidades potenciais, o que é certo, o que é errado, frequência de inspeção, frequência da verificação, responsáveis pelas tarefas ou inspeções, procedimentos
especificações, parâmetros e regras que se aplicam às atividades verificadas. E, finalmente, quero aqui falar sobre outro item, outra ferramenta, chamado diagrama de Pareto, mas, na verdade, o diagrama virou um método, que é chamado também de o método 80-20, e, claro, é uma das ferramentas da qualidade. Esse método 80-20, também conhecido como princípio de Pareto, ou método de Pareto, é uma ferramenta de análise que estabelece que 80% dos resultados se originam de apenas 20% das causas, sendo aplicada a qualidade na melhoria dos processos. Há um princípio aqui, que ele diz que é uma lei. A lei do Pareto diz que 80% das consequências advém de 20% das causas, criada pelo especialista de qualidade Joseph Juran, que eu falei antes, o chamado princípio de Pareto, quando ele foi, evidentemente, estudar esse filósofo Pareto, falando sobre problemas ou estatística, tanto na economia como em qualquer área, como aqui no caso a qualidade, eles chegaram a essa conclusão de que há muitos problemas, a gente vai detectando. Agora vamos aos principais. 20% deles, se eu resolver, ganho uma eficiência de 80%. Então, primeiro, listar os problemas, depois identificar a causa raiz, aí você vai pontuando esses problemas no sentido de importante e urgente. Quais são os mais importantes? Resolva aqueles, que aí é o item 4, aí você vai resolver esse problema aqui, mas agrupando, colocando em grupos. Agrupe-os dentro de causa raiz, soma os pontos para saber qual é aquele que está dando mais índice, ou peso de importância, aí sim você vai resolver em cima dos mais importantes, aqueles 20% que são essenciais, e se eu atacar aqui, eu vou melhorar a minha produtividade. Então, esse método, ele envolve estatística, você vai do quantitativo para o qualitativo. Você vai atrás, aqui dentro da frequência acumulada, qual foi o principal que mais apareceu num determinado assunto ou determinada falha ou problema. Foi esse item aqui. Ele sozinho foi responsável por 40% dos problemas. O segundo lugar foi esse aqui. Então, somando esses dois, 40 com 19%, já vai 59%. Quando eu pego esse terceiro aqui, esses três aqui são 20%. Ele diz, ó, dentro de uma escala de 100%, atinja aqueles que estão dando os mais importantes, 20% sendo tratado, esse 20% aqui resolve 80%. Em outras palavras, é um princípio de você atacar no mais importante, atacar naquilo que precisa ser mudado. E a partir daí, você planejou, executou, checou, achou os problemas, aí você vai agir, evidentemente, mais uma vez, temos o que já vamos abordar. Quando está dando certo, manter o padrão giro PDCA. Mas não deu certo, vamos agir. Tanto ações corretivas e preventivas. O objetivo é melhorar o desempenho, aí sim, consolidar o novo padrão. Essas ações corretivas e preventivas, elas seguem essa linha. Você vai na causa do problema, não na consequência, na causa, e tenta achar a solução. Quando você acha a solução, aí você vai realmente conseguir mapear, ó, nós achamos a causa aqui, e com esse jeito, essa manutenção corretiva, nós resolvemos a solução. Registra. Onde foi isso? E a solução achada. E para que, quando esse problema aparecer de novo, já tem um registro de como resolvê-lo. Mas o ideal é essa ação entrar dentro do PDCA para uma ação preventiva, para que não aconteça de novo. Estamos falando quando não se atinge resultados. Atingir o resultado, nós já vimos em outros momentos, elogio, premiação, o ciclo foi consolidado. E, principalmente, você vem com a proposta de melhorar
E a equipe vai dizer, sim, o que nós vamos ganhar com isso? Porque estávamos no ritmo, atingíamos aquela meta, aquele tipo de trabalho, tínhamos um determinado benefício. O que vai acontecer se nós melhorarmos um pouco? Então, quando a empresa quer colocar o Kaizen, ela tem que se preocupar também em motivar, avaliar o desempenho, mas a equipe quer justiça. Senão elas vão dizer, mas por que eu vou melhorar? Claro que a filosofia como um todo do Japão, quem nasceu no Japão, a cultura é dar o melhor sempre. Isso é o certo, é o correto, mas, em termos práticos, lembre-se da equipe, daqueles que estão dando alta performance. São seres humanos e precisam e devem participar dos resultados, dos benefícios que vêm com a boa performance. Esse é o ponto que eu quero falar nessa aula daqui, e ainda tem outra. Eu espero te ver em outra oportunidade. Muito obrigado pela sua participação, sua companhia. Muito bom. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar aqui a nossa gravação para nos despedir de vocês.